Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, eu tenho a impressão que encerrei não apenas o batismo, mas também as tentações de Jesus. Sim. Ficou alguma dúvida a respeito do que falei? Não, para mim está Que bem. Jesus foi realmente tentado na sua vida? Eu não tenho a menor dúvida. E tentações reais, não tentações fictícias, como os padres da igreja na antiguidade disseram. Não fica bem Satanás tentar o Filho de Deus. Não fica bem para a divindade. Então, foi tentado ficticiamente para nos dar exemplo apenas. Não, hoje nós dizemos que foi realmente tentado. Se ele era 100% homem, né? Agora, a teologia, sim, faz uma certa distinção. Existem tentações que vêm de dentro e já supõem ou pressupõem um homem desequilibrado com relação a Deus, seu epicentro. Assim, por exemplo, São Tiago diz que quando alguém for tentado, não diga que está sendo tentado por Deus. Cada um é tentado por sua própria concupiscência. Estas são as tais tentações que vêm de dentro. Mas existem também tentações que vêm de fora. Para que estas tentações sejam reais, não é preciso que a pessoa esteja interiormente desequilibrada. Basta que não esteja na visão beatífica. Basta que não esteja no céu na visão de Deus. Aí sim o pecado seria ontologicamente inaceitável. Mas para um ser humano que vive uma vida humana neste mundo, onde nem tudo é claro, nem tudo é visível, nem tudo é palpável, há lugar, sim, para a tentação chegar. Jesus realizava alguns milagres. Não poderia ter tido uma tentação forte de realizar algum milagre para mostrar o seu poder? Um milagre que fosse algo estrondoso, extraordinário e que levasse a um aplauso geral? Ou pior ainda, poderia desencaminhar o seu messianismo para esse lado? Isso é uma tentação externa. Neste caso, nós dizemos que Jesus realmente foi tentado. E como eu falei, não foi simplesmente naquele momento ali. As tentações devem ter prosseguido durante toda a vida de Jesus, com maior ou menor intensidade, como acontece conosco também. A respeito dos 40 dias do deserto, que dizer? É de tudo natural que uma pessoa, quando chega a uma intuição, queira dar-se um tempo para refletir melhor, para pôr ordem nas suas ideias, para saber exatamente como agir e de que forma agir, como Deus quer que se haja, que Jesus se tenha retirado algum tempo para realizar isto que eu acabo de dizer, nada absolutamente extraordinário. Pode ser que alguma tentação tenha vindo ali? Pode, perfeitamente. E pode ser também que outras tentações tenham vindo ou tenham surgido ao longo da sua vida pública. O certo está em que Jesus, contrariamente a nós, vence o tentador, vence a tentação, e sob este aspecto ele é o nosso modelo. Nas tentações de Jesus podemos ver as nossas tentações também. E na sua vitória podemos já, de certa maneira, celebrar a nossa vitória sobre as tentações. Mais tarde, Paulo vai escrever e dizer que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Ele deve ter experimentado muitas tentações Paulo, também certamente, ao longo da sua vida de missionário itinerante. Bem, terminadas estas questões, agora vamos entrar no centro da pregação de Jesus.
Eu disse que os evangelhos seriam estudados de maneira sincrônica, não diacrônica. O centro da pregação de Jesus, em 2 palavrinhas, seriam capazes de me dizer que foi, em que consistiu a pregação de Jesus? Amar. 2 palavrinhas apenas. No reino de Deus. Esta expressão, basileia tuteu, em grego, nos evangelhos, aparece mais de 100 vezes. E aquele que compreende isto está bem no cerne e no núcleo central da pregação de Jesus. Certo? Então, nós vamos ter que dedicar este programa, e acredito os próximos também, ao que Jesus dizia, ao que Jesus anunciava, ao que Jesus pregava, o reino de Deus. Primeira questão: o que significa esta expressão, reino de Deus? É claro que os que escutavam aquilo deviam ter alguma percepção, porque senão seria um diálogo de surdo com mudo. Nenhum evangelista explica o que Jesus entendia por reino de Deus. Dão a questão por descontada e por conhecida. Era, sem dúvida, conhecida, pelo menos de alguma maneira, pelos seus ouvintes. Senão Jesus estaria falando uma língua inteiramente estranha. E isso não podemos aceitar. Portanto, algum conteúdo esta expressão reino de Deus deveria ter. São capazes de me indicar algum conteúdo? Diversos. Melhora um pouco a pergunta aí. Olha, o que se poderia entender por esta expressão reino de Deus? Por reino de Deus, se poderia entender a manifestação plena e definitiva da soberania de Deus sobre Israel. Não que Deus fosse criador, porque isso era conhecido de todos, mas que Deus assumisse definitivamente esta história nas suas mãos. Segundo, por reino de Deus, se poderia entender que todos os judeus da diáspora voltariam para a mãe pátria, e então se daria o final glorioso. Por reino de Deus, se poderia entender que as nações viriam todas a Jerusalém adorar o Deus de Israel, o único soberano, o único Deus, e realizariam uma peregrinação ao Monte Sião. Zacarias, por exemplo. Todas as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa das tendas, Sucote. Por reino de Deus, se poderia entender um período em que todos os males físicos, morais e espirituais, até então presentes, seriam para sempre banidos da história. Quinto, por reino de Deus, se poderia entender uma revolução absoluta. Aqueles que nada contam neste mundo, contarão aos olhos de Deus. E aqueles que tudo contam, serão despojados. Porque Deus é o Deus dos valores inversos, ou invertidos. Sétimo, por reino de Deus, se poderia imaginar a derrota definitiva de Satanás e de todos os seus anjos. Oitavo, por reino de Deus, se poderia entender a ressurreição final. Nono, por reino de Deus, se poderia entender o último e definitivo julgamento de Deus, no qual
a cisânia seria definitivamente separada do bom grão. Eu dei 9 possibilidades de se entender a expressão reino de Deus. Qual a que vocês escolheriam? Padre, não sei se com a teologia de hoje seria fácil escolher uma dessas. Porque, pessoalmente, eu imagino o reino de Deus como estar em comunhão com Deus. A plena comunhão com Deus. Sim, mas esta plena comunhão com Deus não seria nem individual, não poderia ser individualista, intimista, e deveria ser alguma universal. Coisa que transforma, não só universal, mas que transformasse radicalmente a ordem presente. Sem dúvida. Bem, eu acredito... É difícil escolher isso, pensar nisso daí. Talvez, então, cheguemos a um denominador comum. Estas possibilidades não são excludentes. Não. Entre si. Não. Elas podem ser complementares. Mas alguma coisa alguém deveria ter em mente quando Jesus contava parábolas do reino de Deus. Porque senão, nós não temos um terreno comum. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Muito bem. Querem fazer alguma pergunta? Ou continuam? Não, ainda está muito complexo. Vamos refinar um pouco mais isso, para facilitar. Quando o senhor chegou lá no 8º, já tinha esquecido o primeiro, do reino de Deus. Então isso foi bastante coisa, padre. Tudo isto pode ser o pano de fundo que alguém esperava. Uma coisa você note, a expressão aparece, mas ela não é explicada ao leitor. O que nos faz supor que quem escreveu ou quem ouviu conhecia perfeitamente o conteúdo. Foi fácil para ele. Bastou ele colocar isso. Mas como eu disse, algum background deveria ter. E ficou com senão, ele. Com ele não, com os que escutavam. Com os que escutavam. Padre, a somatória de toda a pregação de Jesus era a apresentação do reino de Deus, não era? Pois é, mas neste sentido, nestes 9 sentidos aí, e mais ainda, porque eu não quis ser exaustivo, que indiquei. Então era de se supor que quem conhecia essa pregação de Jesus soubesse o que o reino de Deus queria dizer. Mas era unívoca a concepção? Certamente não. Não, mesmo hoje não. Aí não. Mesmo hoje deve ser plurívoca, né? Hoje não é. Não. Hoje não é. Nem nunca será, Certamente. acredito. Então, nós temos que fazer algumas perguntas iniciais. Jesus quis ser perfeitamente lógico, ou, com outras palavras, tudo o que Jesus disse a respeito do reino cabe num discurso perfeitamente lógico do começo ao fim? Não, né? Lógica humana, acho que não. Lógica divina deve guardar. Não. Jesus nunca se preocupou com a lógica. Nunca se preocupou. Ele falava coisas diversas, em dias diversos, para auditores diversos. Mas e para determinado público, sim, né? Porque ele tudo é o reino de Deus. Ele conhecia quem ia dizer. Não busquemos uma camisa de força para ajeitar todo esse tipo polimorfo de pregação de Jesus. Ele fazia as parábolas de acordo com aquele povo que ele conhecia. Ele sabia a quem ele ia dizer. E Jesus devia falar muita coisa que não estão nos evangelhos. Os evangelhos nos conservaram o essencial, o mais precioso. Mas Jesus deveria falar muito mais. Portanto, lógica nesse discurso todo é melhor não buscar. Não tem. Agora, padre, se não se busca lógica na amarração da sequência de fatos ou de vivência que Jesus teve... Na sequência das pregações. Na sequência das pregações, isso, me faltava o termo. Se encontra, sim, uma lógica que toda a pregação de Jesus guarda lógica com o amor. Veio num outro sentido. Sem exceção.
Não. Jesus não tinha. Bom, Jesus não tinha isso aí assim, na boca, que só falasse isso. Jesus, sinoticamente, falou a respeito do reino de Deus. As condições são outras coisas. Mas o reino de Deus, é isso aí. Eu tenho que entender o que se poderia compreender naquela ocasião e o que Jesus mesmo tentava transmitir através desse sintagma, dessa expressão, reino de Deus. A primeira coisa. Bom, padre. Mas aqui, aí o senhor me perdoe, claro que com uma visão diferente da nossa, que temos por trás de nós os evangelhos, a história, a revelação e tudo mais, para a época de Jesus, é claro que há que se supor que a visão que cada um tinha desse reino de Deus era fragmentária, era diferente. Para nós também. Para nós também. Nós não temos nós não adiantamos muito sobre esse aspecto, não. Também para nós é fragmentário. E eu mostro já. Bem, fica claro então que lógica não tem. Não tem. Sim. Na época, com certeza. Desta geração, alguns não provarão a morte sem que vejam o reino de Deus vir com potência. E aí? Desta geração. Há alguns aqui vivos que não verão a morte sem que vejam o reino de Deus vir com potência. Não havereis de percorrer todas as cidades da Judéia sem que o reino de Deus chegue com potência. E o senhor está querendo dizer com isso que, obviamente, é difícil enxergar esse reino de Deus com potência, portanto, não dá para compreender o que difícil enxergar, não se enxerga. Não se enxerga. Não é difícil. Mas vamos com calma. Vamos com calma. A primeira coisa é eliminar a tentação de pôr lógica cerrada, aristotélica quase, nas pregações de Jesus. Jesus falava soltamente, abertamente, persuasivamente, em primeira pessoa do singular, e não ficava se lembrando de lições passadas. Não era aula que Jesus dava. Jesus falava em casa, Jesus falava andando, Jesus falava na sinagoga, Jesus falava caminhando, falava à beira-mar, falava na barca, falava muita coisa para muita gente em muitos momentos. Segunda questão, que também fica em pé. Este reino de Deus se dará aonde? É aqui na terra ou é além da terra? Nós imaginamos que além da terra, não é, padre? Não está claro. Não está claro isto aqui. Há momentos que fica claro se seria uma idade de ouro da humanidade, a humanidade toda entra numa idade de ouro aqui mesmo, ou se este reino será meta-histórico. Aqui também não estamos em situação melhor assim, não é? Aqui mesmo parece mais distante, né? Mas por isso mesmo é melhor usarmos a palavra escatológica, deixar a palavra escatológica no gênero, não tentar especificá-la. Era uma pregação escatológica? Sim, mas o que se entendia por este reino? Seria aqui na terra? Seria uma idade de ouro? Se uma idade de ouro, por quanto tempo? Neste reino se haveria de morrer ou a morte seria banida para sempre? Ou este reino não acontecerá aqui neste mundo? Qualquer resposta aí parece uma questão quase que lógica. A gente parte para tentar fazer uma resposta lógica, né? Justificando se for aqui ou se for lá. Nós queremos amoldar essa resposta à nossa crença, não é? É difícil imaginar o mundo que a gente vive hoje, vivendo uma idade de ouro. Teria que começar de novo, praticamente deixar de existir. Para Deus nada é impossível. Sim, mas seria uma ruptura. Nada é impossível. É claro que é uma ruptura. Mas para Jesus também seria uma ruptura.
Não seria uma coisa, uma evolução intrínseca que os homens fariam por conta própria, por qualquer esforço. Seria uma intervenção direta e radical de Deus. Agora, ficam todas essas perguntas em pé. Escutem. Quando nós falamos céu, o que nós entendemos? Aonde é? O que nós entendemos por céu? Metafísico, claro. Mas o que é esse céu? É a morada de Deus. O que se faz no céu? O amor pleno. Quem foi lá e já voltou para mostrar como é que isso... Mas o que é o amor pleno? Nós temos que... São questões nós de fé, temos não é, que padre? nos contentar. E o que é uma eternidade? O que é uma eternidade? Se o tempo cansa, ainda que seja prazeroso, imagina você eternamente olhando aquele objeto. Não vai se cansar nunca. Deus é um objeto. O que eu posso falar de uma vida eterna? Nunca ninguém lá esteve. E aqui voltou. Eu tenho que ficar necessariamente no genérico e saber que eu estou usando uma linguagem metafórica. Sem dúvida. Porque eu não tenho outra possibilidade de me exprimir de outra maneira. E o Apocalipse também vai. A cidade será uma cidade de ouro, com 12 portas, com os nomes dos 12 apóstolos. Eu devo tomar isto aqui ao pé da letra? Ou também é um gênero literário para indicar o inexprimível? Bem, eliminemos, então, saibamos que a expressão é polimorfa, significa muitas coisas, que ela não correu uma lógica cerrada na boca de Jesus, o reino de Deus, e que, se o reino é escatológico, e eu acredito que sim, não se procurou depois desenvolver ou esmiuçar este caráter escatológico. Seria parousia. Fiquemos no escatológico, fiquemos no genérico, certo? Agora, se muita coisa aqui está agitada, duas coisas parecem certas, ou parecem duas coisas se firmar na mente dos exegetas. Primeiro, que o reino está iminente, e assim pensava realmente Jesus, o reino é iminente, mas não foi ainda consumado. O trem está entrando na estação. É o já, mas ainda não? Mas não parou ainda. É o que teologicamente se vai dizer mais tarde. É já, mas ainda não. Ao menos nisto se devemos convencer ou nos convir que estamos de acordo. Agora, que significa o reino já presente e que significa o reino futuro mais iminente? Isto fica para a próxima nossa programação. Terminamos já? Tá. Sim, está encerrado, não é? O nosso tempo está encerrado e até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigado. Bom domingo, boa semana e até o próximo domingo. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.